Bem-vindos ao canal Soma Persona no YouTube, o Pode Ficar Neurótico. Eu sou Isaías Lima. Eu sou a Angélica Alves e nós estamos aqui para bater um papo de portão. É isso? Isso, sobre o tema religiosidade, família e vivência de valores. É possível transmitir a fé para os filhos? É um tema relevante, importante, necessário. Nós vamos falar de uma perspectiva bíblica, mas também queremos falar de uma perspectiva emocional, psíquica, porque entendemos que o ser humano é completo. Caso você queira participar desse evento enquanto você escuta e queira ter alguma dúvida ou queira alguma explicação, você pode mandar um e-mail para o podeficarneurótico.somapersona.com@gmail.com.br, tá? E a gente vai respondendo para você aí na medida do possível, tá bom? Angélica, vamos começar esse bate-papo, que a gente chamou aqui de bate-papo de portão, que a gente sempre bate papo e resolvemos bater papo num portão de vocês agora, por assim dizer. Começar pensando sobre essa temática de religião e espiritualidade. Eu acho bastante difícil, bastante necessário a gente falar sobre essa diferença entre religiosidade e espiritualidade, até para a gente saber direcionar os nossos filhos de um ponto de vista mais claro. Você entende que há uma diferença ou para você é a mesma coisa? Não, entendo que há uma diferença, da religião e da espiritualidade. E especialmente quando a gente fala em religião, a gente pensa em religiosidade, Sim. Que é essa forma de praticar a espiritualidade, vamos dizer assim. Para ficar claro aqui para o nosso bate-papo e para os nossos ouvintes, que é quem nós queremos que entenda e acompanhe aqui a nossa temática, a ideia de religiosidade está sempre ligada a essa ideia de religião organizada, de instituição, institucionalizada. E a espiritualidade é valores, busca de conexão com o sagrado, Essa coisa de buscar a Deus propriamente dito, que pode ou não acontecer dentro de uma religião específica. Pode ser que alguém desenvolva uma espiritualidade sem necessariamente pertencer a uma religião. Será que isso é possível? O que você acha? Polêmico esse assunto, porque aí cada um vai achar uma coisa. Eu acredito assim, a minha fé, eu creio que existe um Deus que é supremo, independente da religião. Sim. E aí, mas ele é um Deus único. Então eu não acho que todos os caminhos levam a Deus ou que todas as religiões levariam a Deus, Perfeito. Que aí é uma questão já pessoal, interpretativa sobre o que é religião, Mesmo que essa religião possa causar aí digamos assim, uma espiritualidade, uma coisa mais voltada para si mesmo, você está dizendo que à luz da Bíblia, nem todas as religiões cumprem esse papel completamente, De qualquer forma, a gente associa muito, e não tem como não associar, essa ideia de religião com igreja, com frequentar a igreja. Mas a bem da verdade, não sei se isso é a sua realidade ou não, é que muita coisa mudou também nesse aspecto de frequência na igreja. Antigamente, eu, por exemplo, ia para a igreja várias vezes na semana, Hoje em dia você já encontra igreja, por exemplo, que tem um culto por domingo, ou um culto por semana, Sim. Então a incidência aí da religiosidade ou dessa frequência de estar no lugar, ele deu uma mudada assim no geral, Eu acredito até que por conta da tecnologia também, Sim. que depois da pandemia teve essa coisa dos cultos online, que não era uma coisa muito comum, mas agora virou meio que geralzão, Então acredito que isso deu uma acomodada também, Então mudou-se o ritmo. O que a gente pode pensar aqui, porque a gente está falando de como transmitir tudo isso aos filhos, Então, eu acho que é até importante a gente pensar nessa diferença entre religião e religiosidade. Por quê? Porque a gente está falando quando a gente envolve religiosidade, a gente está falando
de um exagero, né, de um certo rigor, Sim. de uma certa, quase que até uma experiência assim, de achar que pode julgar o outro porque não pertence à mesma religião dele, né? E quando a gente pensa isso em religiosidade, e religião é a escolha que você faz para desenvolver a sua fé de acordo com aquilo que você acredita, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente não tem a mesma permissão que nós tínhamos há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, de sair por aí criticando a religião dos outros, né? Hoje em dia isso hoje em dia isso é politicamente incorreto, né? E aí nós não estamos falando então de uma religião verdadeira ou não, porque aí você concorda comigo que a Bíblia não fala de uma religião, né? A religião batista, a religião católica, a religião presbiteriana, a religião pentecostal, essa como verdadeira e a única que é o caminho único para o céu. Nesse caso a gente está falando que o caminho para o céu é a fé em Deus, literalmente, né? A fé em Deus por meio de Jesus Cristo. Isso. Né? E como é que é essa sua experiência? Como é que é essa experiência de passar fé à sua filha? Então, eu, assim, antes de ser mãe, eu sou filha, né? E eu tive a minha mãe, né? Hoje ela é falecida. Sua mãe foi cristã? Minha mãe, sim. Evangélica? Isso. Então, eu creio, assim, que minha mãe deixou um legado, né? E aí, por que tem diferença, né? Da religiosidade e, na verdade, dessa conexão com Deus, que foi o que a gente falou, né? Sim. Porque o legado, de fato, que ela deixou foi de ensinar, de fato, a amar a Deus, e a exercer na prática. Então, assim, não adianta falar e não ser. Então, assim, a sua fala, ela tem que andar junto com o que você... As suas atitudes têm que andar junto com o que você diz, né? Com o que você fala. Porque senão não tem sentido. Então, antes de ser mãe, eu sou filha. Então, eu trago isso, né? De como minha mãe me criou, como ela me ensinou. E eu tento, na medida do possível, passar para minha filha. Então, como? Não adianta só falar. Sim. Falar que Deus é bom, que Deus é amor, quando eu não ensino a minha filha a amar o próximo, né? E eu sempre falo com ela, né? Eu falo, filha, vai ter valores que não condiz com o que a gente crê. E aí, talvez em algum momento você vai precisar se posicionar. E se posicionar não é desrespeitar o outro. Sim. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Amar o próximo. O que é amar o próximo? É eu respeitar. Eu não preciso concordar com o que você está falando. Perfeito. Mas eu preciso respeitar. E aí, quando eu respeito, quando eu não te agrido no sentido de até me achar superior a você. Porque eu sou dona da verdade. Sim. Né? Então, eu creio que é um legado que eu quero deixar para minha filha. Então, o que eu acredito, o que eu falo, eu fazer na prática, viver, né? Sim. Alguém disse que, a palavra, você pode até convencer a princípio, né? Mas a prática que vai arrastar, né? Que a pessoa vai olhar e falar, realmente, o que ela fala, ela vive. E é legal essa sua fala, Angélica, porque é justamente o que eu estava pensando aqui, né? Eu estava dizendo isso para você, e eu digo isso nas minhas falas há muito tempo, inclusive, né? Não é uma coisa nova para que todo mundo entenda, né? Que existe, para efeito didático, eu chamo que existe como se tivesse duas fés apresentadas no Novo Testamento, né? Que dentro do estudo teológico a gente vai falar da fé de Paulo, que ele fala que a salvação está associada à fé, ao crer, e a fé que Tiago apresenta, que ele chama de obras, né? Então, que ele chega a dizer, lá está escrito lá, isso não sou eu quem está dizendo, que Abraão foi justificado pelas obras. Então, obviamente que obras ali para Tiago não é a obra social, né, que a gente fala de fazer boas ações, mas é uma obra no sentido disso que você mencionou aí com a sua filha, de deixar um legado de não julgamento, de não superioridade, de você viver de acordo com aquilo que você ensina. Então isso, e aí talvez a gente consiga esclarecer qual é a diferença de religiosidade e a religião. Porque
a religiosidade ela é hipócrita. Exatamente. Ela fala uma coisa, mas ela não vive. Ela não vive. Entendeu? Então é exatamente disso que a gente está falando. Como a gente está falando de comunicar isso aos filhos, não é tão importante o que você vai dizer, mas é importante como eu vou você viver. vai dizer. Isso, viver. Como vou dizer também. Como você vai dizer vivendo. Tá? Como você vai dizer vivendo. Então a gente tem na Bíblia uma fé, digamos assim, a fé de Paulo, né, que é a fé que você vai crer, que você vai crer no sacrifício e crer naquilo e ponto final. E você tem uma fé que é essa fé em movimento. Sim. Então a fé de Tiago é uma fé em movimento. O que você vai vivenciar ali, o que você vai olhar, que ele falando de fé, ele dá 2 exemplos de 2 pessoas que não realizaram uma obra social. Muito longe disso, ele fala de Abraão e de Raabe. Sim. Abraão, a obra de Abraão foi o filho, foi oferecer o filho, e a obra de Raabe, que era uma meretriz naquela época, atualizada para hoje como prostituta, ela abdica daquilo que ela acredita naquele seu povo e de quem ela é em função de esconder as pessoas que estavam ali a mandado de Deus, e tem todo aquele processo. Então a gente tem essas diferenças, não é diferença, é um complemento, né? Na verdade, Paulo e Tiago, eles não se contradizem, eles apenas se complementam. Paulo aborda um aspecto da fé, eu chamei de 2 fé aqui, mas é isso, né? É um complemento. Ele fala dessa fé que é importante você ter pessoalmente, e de uma fé, e Tiago vai falar dessa fé que então é importante você praticar, você vivenciá-la. Essa é a regra básica nesse contexto, né? E eu imagino que não tenha como a gente comunicar os filhos somente por uma cartilha, um catecismo, um ensino, né, religioso, porque o ensino religioso ele traz informação, mas ele pode ser vazio se não for vivido, né? Se não for vivido, né? Então, nesse sentido, vale sempre a gente pensar nisso, né? Que a fé é como uma experiência individual. Quer dizer, você não tem como forçar a experiência individual na sua filha. Não, exatamente. Por mais que você aponte, por mais que você oriente, por mais que você direcione, essa experiência será vivida. Uma escolha individual mesmo. Exatamente, a partir dessa decisão dela, né? A gente obviamente vai ter muitas implicações para isso, mas eu acho que vale pensar, né, o porquê tem sido tão difícil os filhos seguirem a fé dos seus pais nessa experiência moderna agora. Você chega a uma percepção sobre isso, não? Então, eu creio, né, que na verdade é essa fala vazia, né? Então eu posso falar bonito, eu posso me especializar, eu posso ser a mulher mais intelectual, né? Eu até uma vez ouvi uma frase do irmão Marcos, né? Até posso falar o nome dele. Sim. E que se não for mal, pode, né? É bom, hein? Que ele falou, e eu falei, realmente, traz muito ensinamento essa fala, que ele fala que o reino de Deus é muito diferente, né? Que o analfabeto ensina o letrado. Por quê? Sim. Porque tá além dos meus conhecimentos teológicos, enfim, da minha intelectualidade que eu adquiro lá na faculdade, nos cursos que eu faço, quando eu não pratico. Então não serve para nada, né? Então é importante você estudar? Muito importante. Mas não adianta você ter toda essa bagagem se você não colocar isso em prática. E aí entra a hipocrisia que a gente está falando. Eu posso ir lá, posso falar bonito, discursar bonito, ter, nossa, palavras maravilhosas e até impactar pessoas, né? Pessoas que não me conhecem. Porque quando conhece, fala assim, mas ela está falando que ela não vive. Sim. Né? E aí, quem são as pessoas que de fato nos conhecem? São nossos filhos, marido, familiares. Então é isso, né? Então, de fato, a gente vai fazer diferença com a prática.
Você sabe que uma lição importante que eu aprendi na minha vida, no meu primeiro ano, talvez no meu primeiro semestre de faculdade teológica, já se vai ali um tempo razoável, acho que já falecido, Hélio Schwartz, que liderava a Penha, Igreja Batista da Penha, ele disse assim, nós vivemos um conflito. Todo mundo, ele estava falando para jovens que estavam estudando, né, para se tornar líderes, então a gente vive um conflito. Se eu pregar, se eu ensinar só o que eu vivo, eu sou um legalista. Mas se eu ensinar o que eu não vivo, eu sou um hipócrita. E isso é um problema profundo, eu não sei se todo mundo trouxe aquela fala dele como eu trouxe, mas isso me acompanhou assim de uma forma, tanto que até hoje eu lembro disso, né? Que aí a gente tem essa questão, né? Será que eu vou viver para então dizer que eu tenho autoridade para ensinar o meu filho ou quem quer que seja nessa jornada? Eu posso correr o risco de só dizer ao outro faça o que eu faço, ou faça como eu faço. Eu acho que não, Isaías. Por quê? Por exemplo, eu vou até dar um exemplo, né? Eu vou falar da minha filha. Ela tinha uns 3 anos e a gente estava num determinado lugar lá e tinha outras crianças e uma criança em específico começou a tomar tudo que ela pegava e a criança tomava. E aí ela se encheu e eu não estava no ambiente ali naquela era uma brinquedoteca. E ela se encheu, pegou e falou assim, então você quer tudo? Tudo pra você. Apagou a luz da brinquedoteca, fechou a porta e deixou a criança lá. E aí saiu toda... E aí eu tava num hallzinho, assim, com um monte de gente. Ela simplesmente saiu e falou... Eu falei, mas por que aconteceu que a criança tá chorando? Deixei ele lá sozinho, porque ele quer tudo pra ele, então ele ficou lá com tudo, sozinho. E eu tranquei em mesa e desliguei a luz. E você imagina a criança com 3 anos. Enfim, conversei lá com a mãe da criança, aconteceu isso, aí a mãe falou, não, fica tranquila, eu tô com essa dificuldade, que ele quer tudo pra ele, não deixa outras crianças brincar. E ela conversou com a criança e fez a criança pedir perdão pra minha. E sabe o que a minha fez? Eu não perdoo. E aí eu perdoa, menina, perdoa. Bem isso. Eu falei, não, filha, mas ele tá... Faz eu passar essa vergonha. Né? E eu falei, filha, mas ele falou, tá pedindo perdão, né? Então você tem que perdoar, que a Bíblia diz que tem que perdoar 70 vezes 7. Como que você não quer perdoar uma vez? Não perdoo. E ela foi muito enfática, no não perdoo. E aquilo, eu fiquei preocupada, porque eu falei, ela só tem 3 anos, e ela tá falando que ela não perdoa, só que aí eu me vi ali. Uhum. E aí eu falei, deu ruim, porque agora o que eu vou fazer? Eu tenho dificuldade de perdoar. Uhum. E nada mais, minha filha está reproduzindo, embora tão novinha, algo que eu faço. E aí eu fiquei muito assim, mexida com essa situação, porque eu falei assim, eu não quero que ela sofra. Porque quem não perdoa, sofre. Sim. E sofre muito. O outro vai continuar vivendo, mas você vai sofrer. E aí eu fui conversando com ela e fui falando seriamente mesmo, Deus falou que a gente tem que perdoar, a palavra de Deus diz que tem que perdoar, quem não perdoa não é perdoado. Então eu fui tentando ir nessa linha. Mas aí eu falei, mas eu não perdoo. E como que faz assim se eu tenho dificuldade de perdoar? Eu tô falando pra minha filha, é como se fosse uma hipocrisia. Mas ali, hoje eu olhando, eu falo assim, engraçado. Eu estava tentando ensinar ela para não sofrer o que eu sofro, mas Deus também foi trabalhando no meu coração. Então assim, eu posso até ter dificuldade, mas não é como aquele tempo. Sim. Então eu penso que também a cada dia a gente vai se modificando, enfim, a gente vai mudando. Mas eu precisava ensinar ela, então eu também não podia ficar assim, então eu não vou falar de perdão, porque se eu não estou perdoando, na verdade, é quase que está no DNA ali, né? Então, eu acho que essa foi a lição, né, que eu aprendi naquele dia, que eu não preciso ensinar só se eu vivo. Eu preciso ensinar aquilo que eu preciso viver. Aprender também, exatamente. Entende? Então, nesse caso, ela tem uma dificuldade, que é o que vem aí eu de me mim. vi, isso mesmo. Então, mas eu preciso ensinar. Preciso ensinar. Não porque podia eu não aprendi essa lição, mas ela precisa aprender. E à medida que você ensina, porque quando você ensina... Você também aprende. Você também aprende e você não está ensinando com base na sua autoridade. Exatamente. E na sua vivência.
mas você está ensinando com base num princípio que vai além de você, que você também precisa aprender. Então é exatamente isso, a autoridade não está no que eu faço, porque se eu for ensinar as pessoas só o que eu faço, eu limito muito. Sim. Mas se eu começar a mandar as pessoas fazer as coisas e secretamente eu não faço, aí o nosso conceito de fé prática, de fé em movimento, ele não está funcionando. E aí as crianças vão ver isso, né? Eu tive o privilégio de estar, poucas vezes eu admito, era um trabalho bem intenso, né, que uma amiga nossa faz, que é a Kátia, fez, né, na verdade, na FEBEM, que já não é mais FEBEM, né, agora é Fundação Casa, né, se eu não me engano. Ainda eu fui nessa época, e assim, eu fiquei muito impressionado naquele dia, porque todos os meninos que lá estavam, pelo menos todos que interagiram ali, né, comigo naquele dia, todos eles, os pais, eram de igreja evangélica. Eu sou da Assembleia de Deus, o senhor, tio, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Igreja Batista, eu sou da Igreja Presbiteriana, eu sou não sei o que, meu pai é não sei o que, todos eles. Então, alguma coisa nesse processo realmente está falha. Entende? Então, nesse sentido, é legal a gente pensar nessa questão da experiência, porque a fé é uma experiência. Né, uma experiência que alguém já viveu, eu presencio essa experiência na outra pessoa e eu mesmo vou desenvolver a minha experiência de uma forma pessoal. Como isso vai desembocar, né? Aí a gente vai entender. E aí é importante entender, porque hoje o pessoal tem muito essa questão, né, de experiência empírica, de experiência, digamos assim, invisível, né? Mas não, nós estamos falando de experiências reais, né? Não apenas de, eu senti, eu ouvi, falou ao meu coração. Tudo isso pode ser genuíno, mas isso é uma coisa pessoal e sua. A parte que precisa ser experimentada é uma parte visível, é uma parte que a gente pode chamar de mensurável, você consegue medir, que é o conflito ali de Abraão e o conflito de Raabe. Eles tinham uma crença, a crença deles foi colocada em xeque e aquilo só se evidenciaria como uma crença real se aquele conceito que eles acreditavam se transformasse numa prática. Então acho que isso é muito importante para que a gente tenha essa relação com os filhos. Não adianta achar que os filhos vão só obedecer porque você está mandando, né? Depois a gente até fala mais disso, né? Dessa ideia de mandar ou não, né? Eu acho que isso... você tem que fazer, você tem que nesse caso do perdão para os filhos, você tem que... Mas ela se mantém ali, não, mas eu não tenho que. Não tenho não, o menino tomou tudo de mim, por que eu tenho que perdoar? E inclusive esse tema perdão é um tema que a gente pode até conversar no futuro, porque é um tema bem amplo. Bem amplo e às vezes um pouco mal entendido, né, nesse aspecto, né, de que ela está zangada, aquele conceito, ainda mais para uma criança que ainda não consegue ter essa máscara. Porque o que a mãe está falando ali... porque eu falei perdoa, mas tipo, realmente... É uma máscara social, né? Ela não. Ela não tem filtro, exatamente. E aí, e isso é um negócio muito importante nesse processo de comunicar, porque a gente acaba sendo uma família, às vezes, de imagem, para que as pessoas vejam... Fala que bonito, que perfeito, que bonito, né? Mas aquilo vai passando por uma fantasia, uma máscara, né? Então, a criança não tem isso. Ela fala, não, por que eu faria isso? Não vou e ponto. Não vou e ponto. Isso é muito... E aí é interessante, porque uma coisa importante a gente mencionar aqui para os pais é exatamente esse aspecto da fé, que é uma experiência a ser aprendida. Sim. Porque tudo a gente aprende. Eu costumo dizer para adultos, né, que eu atendo de forma particular, a gente sempre pergunta, você é uma pessoa afetiva, né? E aí a pessoa, não, eu tenho dificuldade com afeto. Por quê? Porque, não sei, cresci assim, fui
Criado Meu assim. pai não era um homem distante, minha mãe era uma mulher distante, então não aprendeu a ser afetiva, não aprendeu a ser amável. Então tudo a partir do nosso nascimento é implicado no aprendizado, no aprendizado experimental, porque eu falo para as pessoas, você aprende a andar andando, você vai cair. Você aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Você aprende a dirigir um carro andando de carro. Você aprende a amar amando. Você aprende a odiar odiando. E é interessante também, assim, né? A gente falando de filhos, eu só tenho uma, então a minha experiência fica limitada ali. Uhum. Mas aí eu vou falar da experiência de amigas mesmo, que tem mais filhos e contam, né? É interessante que aí é filho da mesma mãe, do mesmo pai, e aí a mesma situação reage muito diferente. De jeito diferente, exatamente. Que aí é uma coisa assim que não dá para explicar, né? Que Deus nos fez de fato únicos e aí cada um vai ter uma... Porque aí até essa coisa de não amar, o pai não amou, então eu não aprendi a amar. Tem gente que ama demais até. Aí fala, como eu não recebi amor, então eu dou amor. Angélica, eu vou só pontuar uma coisa para você, que obviamente como a gente tem intenção que os nossos ouvintes escutem também, obviamente a gente não vai desenvolver isso agora, mas eu fui falar na igreja de um amigo meu recentemente e disse isso a eles. A gente, de certa forma, não pode ter uma precisão sobre o que o outro aprende. Então, assim, eu sei o que eu ensino, mas eu não posso precisar como você aprende. Porque esse aprendizado, ele é o que a gente chama de subjetivo. Subjetivo significa que ele é peculiar. Você vai ter a sua própria interpretação sobre determinadas coisas. Então, por exemplo, eu sempre conto uma situação hipotética. O filho está na escolinha de futebol e aí o pai passa lá para dar uma olhadinha de carro, para ver o menino jogando bola, o menino vê o pai, fica feliz porque o pai está ali. O pai só deu uma passada, ele queria ver o menino, tirar uma foto, qualquer coisa assim. Nessa hora o menino está correndo em direção ao gol, para marcar o gol, e ele chuta a bola para o gol. Nessa hora deu o horário do pai, o pai precisa sair e o menino perde o gol, ele não faz o gol. Quando ele perde o gol, ele olha para o carro e o pai está entrando no carro porque ele precisa ir embora. Não aconteceu nada ali, mas a criança pode pensar que o pai foi embora subjetivamente, que é uma interpretação dele, que o pai foi embora porque ele não fez o gol. E o pai pode até tentar explicar para ele que depois que não foi essa, se o pai perceber e de repente, isso obviamente pode ser revertido. Mas vamos supor que isso não seja mais falado. Aquela criança pode ter a sensação de que o pai se decepcionou com ele. E então ele passa a se esforçar para agradar o pai e ponto final. Ou, se fosse outra criança, ou já falaria, bom, da próxima eu vou marcar e meu pai vai... Ele talvez ficasse mais ativo. Sim. E outro fica mais passivo. Sim. O que vai determinar tudo isso é a própria constituição da pessoa, né? É bem difícil. Por isso que a gente diz que os pais nunca criam dois filhos da mesma forma. Não porque os pais não querem. Porque eles são diferentes. Porque eles são diferentes e porque eles vão reagir de forma diferente a uma mesma experiência. A mãe brigou, minha mãe me incentivou. Minha mãe... Não me ama. Não me ama, exatamente. Então, isso é uma coisa que é difícil realmente a gente prever qual é essa forma subjetiva dessa questão. Mas isso é um tema legal, assim, da gente pensar, porque nesse viés de família e relações familiares, isso é muito importante, porque no processo terapêutico, mas a turma só vem reclamar de pai e mãe na terapia. Então, ele vem reclamar daquilo que ele entende que é. Às vezes realmente foi, às vezes não foi. Então, isso que torna tudo isso dinâmico, né? E outra, a ideia é que a sua filha tem que saber, ou deveria saber, embora você queira que ela siga os seus passos, e possivelmente ela seguirá,
mas o que os pais precisam saber é que o amor deles o amor deles ao filho não deveria ser condicionado a ele seguir ou não aquele caminho. Porque isso é o problema às vezes, né? Eu não quero, eu quero ir para outra igreja, ou outra denominação, ou não quero. E aí os pais então têm dificuldade de externar o amor porque o filho não faz aquilo que ele quer, né? E às vezes por conta até do ego dos pais, né? Porque eu quero que meu filho seja assim, porque eu quero aprovação. Exatamente. E aí, de fato, e às vezes até perde o filho, né? No sentido de um afastamento por conta dessa cobrança mesmo. Legal. Vamos parar por aqui por hoje, né? Nós iniciamos esse bate-papo aqui, né? A gente vai conversando, nosso objetivo é esse mesmo, falar de assuntos importantes, relevantes para a família, mas também polêmicos, por que não, né? Então, como eu já disse, você pode colocar o e-mail aí, a gente vai colocar a descrição embaixo, pode mandar no e-mail, ou se encontrar a Angélica por aí, pode perguntar para ela também. Pode ir lá no portão, bater um papo, no portão, né? E a gente vai fazer essa inserção aqui, nessas postagens, esse bate-papo com a finalidade de que você cresça como pai, como mãe, como família e entenda que às vezes a coisa não vai sair exatamente como planejado. Né? Tá bom? Abraço e até breve. Abraço, um beijo.